A infecção urinária é considerado um dos problemas de saúde mais comuns entre as populações. Só para teres noção, em cada 100 mulheres que vão ao hospital fazer consultas, pelo menos 40 delas têm infecção urinária. Essa infecção urinária ela é mais comum em mulheres, mas os homens também podem adquirir infecção urinária. Neste vídeo eu vou explicar taxativamente como ocorre a infecção urinária em mulheres. Num outro vídeo eu explico como ocorre nos homens. A infecção urinária nada mais é do que a penetração de micro-organismos em um dos órgãos que constitui o aparelho urinário. O aparelho urinário é o aparelho responsável por formar e excretar a urina. Bem, como dito anteriormente, as mulheres têm mais facilidade em desenvolver infecção urinária. Isso acontece devido à sua anatomia. A mulher geralmente tem uma uretra mais curta em relação ao homem e, para piorar, essa uretra curta está muito próxima do ânus e isso facilita a entrada dessas bactérias. A outra coisa que você precisa entender é que existem mais de 10 bactérias diferentes que podem causar a infecção urinária, mas existe uma que é considerada a principal e ela é responsável por até 85% dos casos de infecção urinária. E essa bactéria chama-se Escherichia coli e ela é localizada nos intestinos e na região do ânus. Bem, vamos lá perceber em partes como é que a infecção acontece. A falta de higiene íntima é o primeiro fator que pode influenciar uma mulher a adquirir infecção urinária. E é por causa desse elemento que quando uma mulher diz para um homem que tem infecção urinária, a primeira coisa que vem para a cabeça dele é ela é porquinha. Mas vamos lá compreender isso de outra forma. Bem, não precisamos ser tão pessimistas assim. É um posicionamento errado. Existem mulheres que não aprenderam a se higienizar adequadamente desde a infância, razão pela qual não sabem como se higienizar. Isso é fácil de perceber. As mulheres, quando vão para fazer a higienização, elas têm de perceber que devem por começar a limpar a vagina. Primeiro é lavar a vagina, só depois de terminar a limpeza da vagina deve passar para o ânus. Quer dizer que a higienização íntima feminina deve ser de frente para trás e não de trás para frente. Mulheres que não percebem isso, elas começam primeiro por limpar o ânus e depois limpam a vagina. E ao fazer isso, elas estão a contaminar a vagina. Portanto, ao limpar o ânus, elas vão pegar as bactérias do ânus e vão transportar na vagina quando passarem a mão outra vez na vagina depois de terem passado ao ânus. Portanto, esta é uma maneira errada de se higienizar. A higienização correta feminina deve ser feita de frente para trás, ou seja, da vagina para o ânus, e não de trás para frente, ou seja, do ânus para a vagina. E o segundo elemento está associado a mulheres que usam roupas íntimas muito apertadas, de tecidos que dificultam a transpiração. Estamos num mundo em que as pessoas estão tão vaidosas as pessoas estão, que elas não medem esforço para provar às pessoas que elas têm coisas que elas mesmas sabem que não têm. Por essa razão, nós temos vizinhas que quando estão em casa não são rabudas, mas quando estão para sair tornam-se rabudas, quando voltam para casa saem outra vez para ficar no bairro. Não ficam rabudas, mas quando vão para lugares distantes, festa e tal, ficam novamente rabudas. Mas elas transformam-se ou têm poder de formar rabo? Na verdade, essas moças elas não têm poder. O que acontece é que tem mulheres que usam várias roupas íntimas para desenhar um formato físico. Elas podem usar 3 calcinhas ou 4, 5, 7 cuecas, simplesmente para ter um formato de desenho de rabo que ela mesma sabe que não tem. Bem, o que elas não sabem é que esta prática pode causar uma proliferação de bactérias na região íntima e depois causar a infecção urinária. Além disso, segurar a urina por muito tempo sem ir ao banheiro com regularidade prejudica a limpeza natural da bexiga. E a não limpeza regular da bexiga e da uretra faz com que as bactérias se instalem facilmente nessa região, se multipliquem e causem a infecção urinária. O outro fator pode ocorrer para aquelas mulheres que têm o hábito de realizar a depilação total da região íntima. Ao depilar totalmente a região íntima, isso pode causar mais transpiração. E essa transpiração excessiva na região vai alterar a microbiota local e causar irritação. E isso facilita a infecção. Não urinar após a relação sexual pode ser um fator de risco também. É preciso ter cuidado quanto a isso, porque as bactérias podem ser empurradas para a região da uretra durante a atividade sexual. Ter diabetes também é um fator de risco, pois o excesso de glicose na urina
pode servir de alimento para as bactérias. Estar na menopausa também pode ser um fator de risco, já que as alterações hormonais podem mudar a flora vaginal e facilitar a infecção. Praticar relação sexual sem proteção também pode ser um fator de risco, especialmente aquele sexo em que a penetração começa no ânus, de seguida vai até a vagina. Isso pode facilitar o transporte de bactérias do ânus para um outro canal vaginal e depois imigrar para a região da uretra e causar a infecção urinária. Escreva nos comentários as tuas dúvidas sobre esse tema, deixe o seu like, não esqueça de me seguir para ver o próximo vídeo. Tchau!